Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. São 10 horas, muito bom dia. Está com a Rádio Observador, as notícias às 10, numa edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla Jorge de Carvalho com o Jornal das 10. Carla, já foi ultrapassado o prazo para as escolas a fixarem as notas dos exames nacionais do 9º ano. As escolas tinham até às 9h30 da manhã, é a hora indicativa para publicarem os resultados dos exames do 9º ano, depois do adiamento que se verificou na última sexta-feira, justificado com a necessidade de priorizar os esforços para a publicação das provas finais do secundário. Vamos, por isso, já ao encontro do Miguel Pina Andrade. Ele está na Escola Secundária António Damásio, em Lisboa. Miguel, vamos perceber se já há notas, se as pautas já foram afixadas por aí. Ainda não, como disseste, o prazo das 9h30 dado pelo Júri Nacional de Exames não foi alcançado, pelo menos nesta escola, que entretanto já abriu as portas. Vêm-se vários alunos e também encarregados de educação que confirmam se houve de facto alguma alteração face às notas afixadas na sexta-feira, notas estas dos exames do secundário. Há uma grande fila também na Secretaria, pais que querem pedir explicações ou pedir a reapreciação das provas dos filhos. Há pouco o diretor do agrupamento de escolas de Olivais dava-nos conta de que iam tentar cumprir o prazo das 9h30 para fixar as notas do 9º ano. Não foi possível. Nesta escola havia ainda 5 notas suspensas que continuam assim. A maioria dos encarregados de educação vem confirmar se houve alguma mudança. Na última hora falei com o encarregado de educação, Mário Lavita. Na sexta-feira já tinha conhecido a nota do filho, mas hoje veio confirmar se a classificação se mantém. Neste momento, portanto, ele veio cá sexta-feira, já tinha sido a nota, teve 13. Eu venho confirmar se a nota se mantém, porque dizem que as notas poderão não ser as corretas e, portanto, venho cá confirmar para ter certeza, porque amanhã começa a segunda fase. Ele tem que saber, já o inscrevi na segunda fase para melhorias, agora preciso saber se ele realmente passou ou não. Portanto, uma corrida contra o tempo, é o que nos dá conta aqui Mário Lavita, que considera todo este processo angustiante. Inqualificável. É uma vergonha. Nunca vi tamanho problema aqui em relação ao sistema educacional. Epá, isto não se admite. Sou eu, é o meu filho, é toda a família angustiada para saber se ele passou, se terminou o secundário, se não terminou o secundário, se vai entrar para o ano, para o ensino superior ou não. Epá, isto não há palavras para descrever o que está aqui a passar. A posição de Mário Lavita, um dos muitos encarregados de educação que vieram aqui à Escola António Damásio perceber se há novidades em relação às notas dos exames nacionais. Amanhã começa a segunda fase dos exames. Por agora, estes encarregados de educação e também os alunos estão na mesma. O último ponto de situação do diretor do agrupamento de escolas dos Olivais é de que as notas dos exames de matemática e português do 9º ano ainda não chegaram à escola secundária António Damásio. Ainda a aguardar por esse momento, o Miguel Pina Andrade vai continuar nesta escola em Lisboa, onde as pautas ainda não foram afixadas, as pautas com os resultados dos exames do 9º ano. Recebemos agora em direto neste jornal Filinto Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Muito bom dia e obrigada mais uma vez por estar em direto connosco na Rádio Observador. Ouvimos aqui o caso concreto apenas de uma árvore. Como é que está a floresta, digamos assim? As escolas já estão, na sua maioria, com capacidade de apresentar os resultados do 9º ano? Sim, a maioria já está a fazer esse serviço, desde as 9h30, mas percebemos que ainda há escolas que, na verdade, onde os ficheiros não chegaram, os ficheiros com as classificações do 9º ano, e, portanto, os colegas diretores estão à espera desse instrumento para poderem produzir as pautas, para que os nossos alunos do 9º ano possam saber as classificações, quer a matemática, quer a português. Provas já se fizeram há bastantes semanas. Há alguma explicação para o que está a acontecer concretamente com as notas do 9º ano, Filinto Lima?
Não há nenhuma explicação. Soubemos ontem, durante a tarde, que os ficheiros iriam chegar às escolas durante a noite e durante a madrugada. Isso tivemos conhecimento. Muitas escolas são já portadoras destes ficheiros, as pautas já estão fixadas, mas há umas situações que ainda não está resolvido e, portanto, tem que ser resolvido. Não sabemos qual a explicação deste atraso, mas talvez ao meio-dia o Ministro da Educação possa facultá-la na conferência de imprensa que vai fazer. Que entretanto marcou. O fim de semana também ficou marcado por alguns casos e apreensão relativamente às notas que saíram do secundário, enfim, com a sensação de que os valores não correspondiam àquilo que era o trabalho dos alunos, ainda notas suspensas. Já está tudo a ficar mais claro relativamente a este ciclo de ensino? Sim, e também com mais uma complicação a adensar esta situação, que são de facto os exames de Físico-Química. Houve, o Jornal Nacional de Exames ontem percebeu que houve uma imprecisão na correção do item e, portanto, também hoje, durante o dia de hoje, no mais curto espaço de tempo possível, queríamos todos, vão chegar às escolas, tanto novos ficheiros, para nós atualizarmos as classificações de Físico-Química. E isso vai significar uma alteração dessas notas também? Com certeza, vai significar uma alteração dessas notas para melhor, mas de facto está a criar muita ansiedade. Esta reportagem que vocês fizeram numa escola em Lisboa é claro, é nítido, acontece isto por todo o país. Os pais estão de facto revoltados, porque de facto não há fim para esta situação, uma autêntica novela, e de facto temos que encerrar isto no mais curto espaço de tempo possível, para pensarmos no futuro, mas me parece que este processo de correção de facto merece nota negativa, embora o Ministro, irá nesta segunda fase de exames, se confirmar que será esta semana, irá apostar no mesmo modelo de correção. Com o arranque agora do concurso para o acesso ao ensino superior, em que condições, em que termos é que pode estar a acontecer este início de processo, com todas essas anomalias de que está a dar conta? Em termos deficitários, não sei se o Ministro da Educação poderá e quererá alargar o prazo de candidatura ao ensino superior, talvez seja mais uma dessas, é um dos assuntos que ele irá falar, penso eu, ao meio-dia, ou optar por alargar ou por manter o calendário. O que nós gostaríamos é que, na verdade, os alunos não fossem prejudicados. Todos eles foram prejudicados desde o início, não há dúvida nenhuma. Os processos de ansiedade, e falo muito disto, os processos de ansiedade estão ao rubro. Os nossos alunos ou os pais estão revoltados. Portanto, o prejuízo é desde o início, pelo menos da situação que eu acabo de referir. Agora, pede-se mesmo é que nenhum aluno seja prejudicado em relação ao seu acesso ao ensino superior. Já tem alguma indicação? O Filipe Lima já antecipava que poderia haver um enorme acesso aos pedidos de recurso de nota. Já tem algum sinal nesse sentido? Sim, não temos dúvidas nenhumas. O histórico diz que 2% dos alunos pedem a reapreciação, a revisão da sua nota. É o histórico de há uns anos desta parte. Este valor vai subir de forma, de facto, abismal, não tenho dúvidas disso. Aliás, eu até sugeria, e já fiz isso há bastante tempo atrás, que os 25 euros, que é taxa para, na verdade, pedir a reapreciação, este ano, em virtude do que se passou, fosse dispensada. Acho que tinha toda a lógica que essa taxa fosse dispensada e para que os nossos alunos, com o apoio de professores, possam fazer, se na verdade assim o entenderem, esse pedido de revisão tem sempre, claro, o verso da medalha, porque a nota pode baixar. Mas estou convencido que a maior parte dos nossos alunos vai recolher esse método. E quem é que vai corrigir essas provas? Quem é que vai fazer essa apreciação? Essa reapreciação, Sim. Como todos os anos acontece, são pelos professores. São professores, portanto, estão inscritos numa bolsa, através do Júri Nacional de Exames, são professores que irão fazer, portanto, essa reapreciação. Que terão de ser suficientes. Para o aumento. Exatamente. Essa é a grande novidade deste ano, é isso mesmo. Este direito é um direito que nós conhecemos, todos conhecem, só que é sempre usado em termos residuais. Não vai acontecer isso este ano. Filipe Lima, muito obrigada pelo ponto de situação que nos deixa aqui, o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a dizer que a maioria das escolas, sim, já recebeu as pautas com os resultados dos exames do 9º ano, mas ainda há escolas que não o fizeram. Também, Filipe Lima, a aguardar com expectativa para a conferência de imprensa que o Ministro da Educação marcou para o meio-dia de hoje.
O antigo presidente do Júri Nacional de Exames, Luís Duque de Almeida, considera que o governo arriscou demasiado ao generalizar a digitalização do processo nesta correção dos exames, isto depois do teste piloto que foi feito no ano passado. Luís Duque de Almeida liderava o júri dos exames na altura em que o teste foi efetuado na disciplina de Filosofia. Explica que os resultados mostraram que era preciso tempo para mitigar alguns problemas e que o Ministério da Educação deu um passo maior do que a perna. A minha convicção é que era muito arriscado partir para a generalização. Era, quanto a mim, é sempre mais fácil falar depois. Atenção, quero fazer também esta ressalva. Mas eu, na altura, achava e acho, e está provado, infelizmente, que era mais prudente não se ter partido para a generalização, porque os riscos eram muito grandes. Luís Duque de Almeida, o convidado do explicador desta manhã, considera que o Ministério podia ter selecionado mais disciplinas com menos estudantes para testar melhor o processo. Carla, que outras notícias estão a marcar a atualidade? A seleção espanhola de futebol já está a caminho de Madrid depois da vitória no Campeonato do Mundo. O voo em que seguem os novos campeões mundiais deve aterrar na capital espanhola no início da tarde. As autoridades madrilenas estão a preparar um cortejo pelas ruas da cidade até à Praça Cibeles. Antes da festa, a equipa deve ser ainda recebida pela família real no Palácio da Zarzuela e também pelo líder do governo, Pedro Sánchez. Andy Burnham assume hoje a chefia do governo do Reino Unido. O ainda primeiro-ministro, Keir Starmer, prepara-se para apresentar admissão formalmente ao rei Carlos III. Burnham vai tornar-se o 7º primeiro-ministro britânico num ciclo de 10 anos. Por cá, a PSP deteve 38 pessoas e registrou mais de 2.000 crimes relacionados com furtos no interior de residências, e isto durante o primeiro semestre deste ano. Trata-se de uma diminuição de quase 230 crimes em comparação com o mesmo período do ano passado. São dados da PSP divulgados hoje em comunicado. No geral, este tipo de crimes diminuiu cerca de 9% face ao primeiro semestre do ano passado.